engraçado porque isso aí que realmente estraga a amizade. Mas, enfim, em Juiz de Fora tinha o Tupi de Juiz de Fora, a gente torcia pelo Tupi de Juiz de Fora, né? que foi galgando aí de divisão e tal. Eu falei, ó, o Tupi ainda vai jogar com o Vasco no Campeonato Brasileiro, e jogou, né? E depois, para nosso desalento, o Tupi foi despencando, e hoje em dia eu acho que o Tupi nem tem mais divisão, né? Mas, enfim, isso aí é só para descontrair, só para provar que realmente a gente tem aí uma camaradagem de longa data e tal, e é difícil realmente não gostar do Márcio, uma pessoa extremamente cooperativa, extremamente também gentil, né? Querendo, né, principalmente na área acadêmica, também ajudar, né? Enfim. Mas aí, Márcio tem uma obra também, a tese dele sobre lealdade processual, uma tese brilhante, e aí, então, ele vai falar de tempestividade e lealdade processual, que são coisas muito, muito ligadas. Então, Márcio, agradeço aí a sua presença e a palavra é sua. Olá, meus caros, boa noite a todos. Para mim, Zé, é um momento de muita alegria, né? E eu lamento profundamente não estar aí ao seu lado para poder te dar um abraço, assim como todos os outros colegas dessa mesa, desse evento, né? Mas certamente, a despeito da distância, né, a gente tem pelo menos uma vantagem, né? Esse evento vai ficar gravado para a história e eu vou contar para os meus filhos, quando eles estiverem maiores, que eu pude participar do lançamento do seu livro. E isso, para mim, é um motivo de muita honra, muita alegria, né? Então, só por isso, para mim, já seria sensacional. É poder falar um pouco aqui para a sua plateia, para os seus alunos e ex-alunos, né, dezenas dele, quase centenas aqui de comentários elogiosos à sua carreira, às suas aulas, às suas obras, aos seus textos, né, a você como professor, como jurista, como defensor, enfim, né, isso também então, né, faz com que esse evento seja ainda mais inesquecível, né? E você falou especificamente sobre a nossa relação e, claro, tem a ver com o tempo, né? E eu, então, preparando essa nossa exposição, eu me permiti voltar no tempo, né? E também tentar resgatar algumas memórias que eu tinha em relação a você e como é que a gente lidava ali na UERJ, né? Nós desesperados no meio daqueles monte de trabalhos, aquelas coisas todas que o doutorado e o mestrado, né, a pós-graduação nos exige, né? E eu encontrei um e-mail, salvo o melhor juízo, foi o primeiro e-mail que a gente trocou em 2012 ou 2013, em que nós falávamos sobre futebol. Interessante porque nós tínhamos ali um caso que envolvia o Vasco, que envolvia processo civil, que também é algo que acontece até hoje, né? As eleições do Vasco quase sempre dão margem para um livro de processo civil inteiro, né? E tratava de futebol. Então, isso desde logo vem para cá, e coincidentemente ou não, né? Todo mundo que tiver acesso ao seu livro vai ver que logo no começo você começa tratando do Barbosa, né? Um grande vascaíno, o maior goleiro de todos os tempos, talvez o maior injustiçado também do futebol brasileiro, quiçá mundial. E você, com o seu livro, me fez relembrar, inclusive, o documentário, que ontem à noite eu pude assistir mais uma vez, né, que faz menção no início do livro. E só por isso também, mais uma vez, né, esse momento é sensacional. Ainda se isso não fosse suficiente, se não fosse bastante, né, por coincidência ou não, eu não sei, há pessoas que dizem que não existem coincidências, né, coisas do destino, não sei exatamente, mas o meu ponto de prova, quando eu fiz concurso para professor aqui na UFJF em 2010, exatamente em junho de 2010, era um dia muito frio, como hoje aqui, foi sobre duração razoável do processo, foi sobre o tempo. Dentre 10 temas, o tema que caiu foi exatamente sobre tempestividade, né? E essa coincidência nos carrega, nos leva hoje a essa situação. E para completar ainda mais esses pontos que nos unem, né, que o destino nos une, né, nós hoje temos a alegria de trabalhar em conjunto, a professora Flávia também tem essa alegria de estar conosco, né, no grupo do CNJ, em que a gente pode dialogar, discutir, depois de anos em que estávamos sem nos encontrar, ainda que eletronicamente, né, nós agora temos mais um vínculo ainda ao UERJ, temos também esse nosso trabalho lá no CNJ. Então, diante disso tudo, né, o que eu posso fazer apenas hoje aqui é agradecer essa oportunidade que o destino tem me dado
E como Caetano Veloso já disse, né, o tempo é o senhor do destino. Então, talvez seja por isso que nós estamos aqui também ligados nesse momento para falar de tempo, para falar de tempestividade. O que eu quero fazer aqui nesse tempo que eu tenho, nesse tempo breve que tenho, até porque, e aí já peço desculpa de forma antecipada, tanto ao Schenck quanto ao Maurílio, que vou precisar me ausentar, eu tenho um outro evento logo depois, e depois vou dar aulas aqui para os meus alunos aqui da FJF. Hoje a noite ficou bastante atribulada, então já peço desculpas antecipadas, que vou precisar me ausentar, mas nesse tempo que tenho aqui, o que eu preparei para falar aqui para a sua plateia, né? Então, todo mundo aqui que está te prestigiando no lançamento do seu livro. Bom, eu dividi em 3 partes a minha exposição. Primeiro, eu vou falar um pouco do seu livro, depois eu vou falar um pouco, efetivamente, da lealdade processual, e, por fim, eu vou comentar algumas questões que digam respeito dessa relação entre lealdade, ou boa-fé, e tempestividade, ou duração razoável do processo. Bom, primeiro, em relação ao seu livro, né? Claro que aqui nós estamos num dia especial, que é o dia de lançamento. Então, o seu livro está aqui comigo, né? Eu faço mais uma vez a propaganda, assim como a professora Flávia já fez. Né? O seu livro é uma obra que é muito mais do que uma versão comercial de uma tese. É praticamente uma obra jurídica nova. E eu posso falar isso, assim como o professor Schenck, porque tive a fortuna de ter sido seu avaliador, né? Há quase 4 anos atrás, um pouco mais de 4 anos atrás, né? Quando você fez a defesa da tese, aqui no salão, um bonito salão nobre da UERJ, né? Tive a oportunidade de avaliá-lo, e então tive a honra de ter lido ali a versão original, vamos chamar assim. E agora nós temos a obra-prima, né? Que foi feita 2 anos depois, né? Depois de muito trabalho. E é realmente um novo livro, é realmente um livro muito mais interessante, é realmente um livro muito mais denso. Fico feliz por ter podido contribuir de alguma maneira, né? Eu vi que você fez menção a mim nos agradecimentos e também fiquei feliz por conta disso. Além disso, e eu vi outras pessoas aqui nos comentários, antes de entrar falando sobre isso, né, perguntando do livro, o livro tem muito mais do que direito, né? O livro tem referências culturais riquíssimas. O próprio José Augusto falou no início, né, sobre os jornais do início do século passado, mas há também outras referências, tanto a cultura geral, como a cultura estrangeira, como também a questões próprias do Brasil. Falei do documentário do Barbosa, enfim, também por isso o livro é sensacional. Né? A forma como o Zé escreve, para quem ainda não conhece, para quem não teve essa sorte de conhecer, é algo assim digna de a gente parar e ficar analisando, palavra por palavra, parar e ficar analisando parágrafo por parágrafo, página por página. Né? É uma conversa que o autor tem com os leitores, que faz com que a leitura fique completamente agradável, né? E só isso também faz com que o livro seja diferenciado. E, por fim, há inúmeras referências bibliográficas, né? É uma obra acadêmica de peso, de relevo, que não se vê hoje em dia, né? E, claro, nós não esperávamos coisas diferentes do professor José Augusto, que, por uma questão do destino, mais uma vez citando, eu acabei avaliando. Na verdade, como nós sabemos aqui, ele é professor de todos nós. Né? Então, em relação ao livro, não tem mais o que dizer, a não ser, claro, parabenizar o autor e a editora pela publicação e fazer com que todos aqui que não o conhecem ainda possam conhecer. Passando para uma segunda parte da minha exposição, eu queria retomar um ponto que a professora Flávia trouxe e nós não combinamos, né, porque eu queria demonstrar o porquê de ser tão importante trabalhar a boa-fé com a lealdade. Todos os critérios estabelecidos tanto pelo direito europeu quanto pelo direito nacional levam em consideração como forma de se verificar se o processo atingiu ou não um tempo razoável, se o processo foi ou não foi tempestivo, se a tutela judicial foi entregue de forma tempestiva ou atrasada, leva em consideração a atuação das partes, dos advogados e dos magistrados, enfim, dos operadores do direito, dos sujeitos profissionais do processo, como eu gosto de chamar. Só retomando de forma bastante breve, tanto a Corte Europeia de Direitos Humanos como vários países que dela fazem parte, trazem expressamente como um dos critérios a atuação processual daquelas partes em litígio e também, claro, dos órgãos judiciais. Né? Por exemplo, citando o Tribunal Constitucional Espanhol, ele levanta como critérios para se verificar se há ou não um processo com dilações indevidas, as circunstâncias do caso, as suas complexidades, a duração de outros processos que tenham relações similares com aquele que está sendo analisado, e, principalmente, que nos interessa aqui mais, a atuação processual do recorrente ou do recorrido, o impacto do litígio para os casos e a atitude dos órgãos judiciais que trabalharam naquela demanda.
A mesma ideia, é claro que com algumas particularidades, pode ser vista também em obras francesas. Há uma grande obra que o professor Leonardo Greco sempre nos fazia ler, o professor Schenck vai se lembrar, a professora Flávia Gil também vai se lembrar, o professor Guinchard, Ciro Chenet, Frederic Ferrand, que diz que, a partir dos julgados da Corte Europeia de Direitos Humanos, 3 são os critérios para se verificar se há ou não um processo com duração razoável no direito francês. E, mais uma vez, nós temos ali menção também a comportamento dos requerentes e a atuação das autoridades competentes. A mesma ideia vale para o direito português. Há um grande autor, que eu me vali dele bastante quando da redação da minha tese, o professor José Igreja de Matos, que tem um livro muito interessante chamado O Modelo de Juiz. E, nesse caso, ele, mais uma vez, faz referência não só à atuação das partes, como a atuação do jurisdicionado, não só a atuação do jurisdicionado, como também a atuação dos advogados e dos julgadores, para se verificar se há ou não uma duração razoável. E, por fim, chegando no direito brasileiro, para citar apenas um dos vários autores que tratam sobre o tema, o professor Nelson Nery Júnior, naquela sua obra conhecida como Princípios, quando trata especificamente da duração razoável do processo, quiser, na verdade, prefere chamar de tempestividade, e esse foi um dos debates que nós tivemos quando da sua defesa. O professor Nelson Nery Júnior diz que, para se verificar se há ou não uma demora no processo, há que se verificar primeiro a natureza do processo e a sua complexidade, o trabalho desenvolvido pelo juiz e todo o aparelho estatal, a atuação das partes, seus procuradores e, por fim, a existência da fixação de prazos para a prática dos mais diversos atos processuais. Então, como podemos perceber, e encaminhando agora para a terceira parte da minha exposição, todos os critérios sempre têm, em alguma medida, a atuação das partes, dos seus advogados e do juiz. E é por essa razão, inclusive, que um dos capítulos do meu livro, que o Zé citou, e eu tive aqui no começo, na antessala, de ver ali no fundo, na imensa biblioteca do professor Maurílio, ver o livro ali, fiquei muito feliz com a obra ali na biblioteca dele, fico devendo um autógrafo quando a gente pudesse se encontrar. Eu pude perceber nesse meu livro, que foi publicado em 2017, que o Zé também teve em evidente cooperação um auxílio muito importante para que a publicação dele acontecesse. Eu pude perceber que a duração razoável do processo, ou o tempo, tem ligação direta com a lealdade. E aí, especificamente, eu quero aqui fazer menção a dois pontos que eu percebi no livro e que eu quero trazer aqui aos colegas para reflexão. A primeira delas, o primeiro deles, melhor dizendo, diz respeito à atuação do magistrado. Pontes de Miranda já falava da obrigatoriedade, ou até mesmo de um dever que o magistrado tem, que ele chamou de dever de engajamento. E o professor Barbosa Moreira, mestre de todos nós, ele também dizia que nenhum sistema processual, por mais bem inspirado que seja em seus textos, se revelará socialmente efetivo se não contar com juízes empenhados em fazer funcionar o processo nessa direção. Por isso, portanto, é fundamental que nós tenhamos um juiz que, de fato, se engaje no julgamento da causa, que, de fato, seja leal com a atuação daquele magistrado no processo. Isso significa, muito concretamente para nós, aqui no recorte da tempestividade, fazer com que o processo ande de forma mais rápida ou mais devagar, que o processo tenha uma duração mais expedita ou mais demorada. E eu vou me permitir aqui trazer 2 exemplos. O primeiro deles diz respeito à atuação do juiz engajada ou não engajada na audiência. Os colegas certamente já participaram de diversas audiências presenciais e agora eletrônicas, mas principalmente as audiências presenciais, no momento pré-pandêmico, não era muito difícil perceber situações em que os juízes, talvez pela quantidade enorme de processos, pela quantidade de demandas, pelas diversas funções, tanto gerenciais de gabinete como processuais ali, nos casos concretos que os magistrados tinham, não era muito difícil perceber uma situação bastante triste, porém comum. Qual seja, às vezes, o magistrado só conhecia do processo de fato no momento da audiência. Quantas e quantas vezes eu, participando de audiências, seja por núcleo de prática jurídica aqui da faculdade, da Universidade Federal de Juiz de Fora, seja como advogado privado, também vários colegas tiveram a mesma experiência, e certamente outros aqui que estão nos assistindo teriam os mesmos relatos, de casos em que o juiz, às vezes, mal sabia do que tratava o processo. E nesse caso, portanto, como ele não sabe exatamente quais são os pontos controvertidos, como ele não sabe exatamente quais são os fatos que cada uma das partes pretende demonstrar,
a postura do juiz, nesse caso, até para evitar nulidades, é de permissividade. Ele acaba permitindo que todas as provas sejam produzidas. E aí o advogado do réu, aquele que quer procrastinar, ele percebendo que o magistrado não conhece do litígio, não conhece do processo, o que ele faz é fazer com que aquela audiência demore, fazer com que haja produção de provas inúteis. Exatamente porque, como o juiz não sabe se aquilo é ou não inútil, como ele não sabe se há ou não há efetivamente relação direta com a causa, ele não vai indeferir. Então, aquela audiência que poderia ser bastante breve, vai demorar bastante, eventualmente vai ser bipartida, tripartida, em várias outras oportunidades, e aquele processo que era para ser um processo mais simples, vai acabar sendo muito mais complexo, porque o juiz não demonstrou o seu engajamento. A outra questão, que também diz respeito ao engajamento e que impacta diretamente na celeridade ou na duração razoável do processo, diz respeito à falta de engajamento no que se refere à motivação. Quando o juiz, eventualmente, se vale de decisões padronizadas, que eu costumo chamar de decisões líquidas, que são aquelas que amoldam em qualquer recipiente, né? Seja no meu copo aqui, do glorioso Vasco da Gama, seja na minha garrafa, em qualquer lugar, né? A decisão líquida é aquela que cabe em qualquer caso. Quando o juiz se vale de decisões padronizadas, decisões líquidas, que não se preocupa com o caso, ele causa uma demora processual. E isso tem a ver com lealdade, porque ele está deixando de ser leal com as partes, ele está deixando de ser leal com os advogados, está deixando de ser leal com a própria sociedade, porque, na verdade, é uma motivação, para usar uma expressão da moda, motivação fake, que, na verdade, não entra efetivamente no caso concreto. É bem verdade, é importante dizer, e eu não estou aqui criticando o uso de modelos, muito pelo contrário, né? Nós sabemos da necessidade disso. Eu estou criticando o uso desmedido dos modelos, o que eu chamei no meu livro de síndrome dos modelos pré-concebidos, que são usados sem que, de fato, haja ali um engajamento do magistrado em relação ao caso concreto. Como eu disse anteriormente, seriam duas situações. A primeira era essa, que se bipartia em dois exemplos, e a segunda, para chegar na minha parte final da exposição, diz respeito à atuação das partes. Como nós sabemos, infelizmente, nós temos litigantes probos e litigantes ímprobos. Temos a litigância de má-fé classicamente definida nos mais diversos autores, e não cabe aqui chamar a atenção. Mas não é novidade dizer, como já disse também o professor Michele Tarufo, infelizmente recentemente falecido, ou o professor Juan Picoy Runoy, um grande professor espanhol, que a não observância da lealdade processual é fator diretamente responsável pela lentidão do processo. Então, se eu sei que a atuação procrastinadora da parte pode impactar na duração razoável do processo, como nós vimos pelos critérios tanto europeus como brasileiros, é fundamental que o juiz, obviamente, se vale dos mais diversos meios que a lei lhe dá para impedir que isso aconteça. Me parece, portanto, que quando o juiz, e infelizmente a gente tem diversos exemplos nesse sentido, quando o juiz não pune o litigante de má-fé, quando ele não, através das diversas sanções que a lei lhe traz, quando ele não impacta a atuação do litigante de má-fé, ele, de certa medida, ele está incentivando. Porque, da forma como nós temos, infelizmente os exemplos são corriqueiros, o litigante de má-fé ele vai para um jogo que ele sabe que ele não perde. Ou ele empata, ou ele ganha. O que eu quero dizer com isso? Ele empata quando o juiz percebe que ele atuou de forma ímproba e diz, olha, não faça mais isso, não vou te sancionar, eu percebi, não faça mais isso. Ou ele ganha quando o juiz sequer percebe que ele atuou de forma ímproba e fez com que o processo demorasse mais do que deveria. São muito raros os casos em que, de fato, o juiz atua de forma ativa, que o juiz, de fato, atua para proibir que o litigante de má-fé consiga ter esse resultado favorável. E, portanto, mais uma vez, nós temos uma relação desleal. Desleal do juiz para com aquele que tem razão, desleal do juiz para com aquele que deveria atuar para fazer com que o processo tivesse uma duração razoável. Porque, e aí, se realmente encaminhando para o meu final, nesse meu tempo já estourado aqui, como mais uma vez já disse Caetano Veloso, o tempo é um senhor tão bonito, é compositor dos destinos, é um dos deuses mais lindos, e ele espalha benefícios. E é isso que nós precisamos fazer com que o processo leal espalhe benefícios àqueles que têm razão. Mais uma vez, agradeço muito a atenção de todos, agradeço demais a oportunidade e espero que a gente possa se encontrar muito em breve para poder felicitar tanto o Zé Augusto como todos os colegas que estão aqui também dando parabéns para ele. Muito obrigado, Zé, pela oportunidade e boa noite para todos. Valeu, Márcio. Mas, enfim,
uma exposição excepcional, você domina totalmente esse tema, e eu espero, estar até anunciando aqui,